tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e eu tô aqui para mais um episódio do CPCast. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Tem várias histórias emocionantes para você entender um pouco mais sobre o nosso empresário, sobre dicas valiosas para o seu negócio. E comente, compartilhe. E hoje, para que vocês possam conhecer a história do Ramon, que está aqui há mais de 6 anos, eu vou deixar ele contar os detalhes de como ele cresceu aqui dentro do Centro Profissional Ribeirão Shopping. Ramon, seja bem-vindo ao CPCast e eu quero saber todos os detalhes da sua longa história aqui dentro do Centro Profissional, combinado? Combinado, Márcia. Obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. A gente estava até brincando aqui fora do ar, né? Falando que virei um patrimônio aqui do prédio. Patrimônio, já tem plaquinha. Mas já. Com certeza tem muita história boa para a gente contar, tem insights desde quando eu cheguei aqui, que realmente está aqui no Centro Profissional, tem muito a ver com uma virada muito grande profissional para mim, então é muito especial. Muito obrigado. Uau, que bom, que bom. Então conta detalhes aqui pra gente, combinado? Vamos lá. Pode ficar à vontade. Bom, eu cheguei aqui no Centro Profissional há quase 7 anos atrás. Me apresentando primeiro, eu sou Ramon Scatolin, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, né? Aqui do campus de Ribeirão Preto mesmo. Que legal. Então, sou fisioterapeuta de ofício e em todas as outras horas, né, empresário, que tem uma clínica. A gente vai contar os detalhes depois, né, Ramon? Então, sou proprietário da First Fisioterapia Especializada, que fica aqui no Centro Profissional. Também sou cofundador e sócio proprietário da First Educação em Saúde, que é uma empresa de cursos que a gente tem. E tem a minha marca, também sou professor, né, como Ramon Scatolin, Fisioterapia e Ensino. Então, além disso, também estava brincando aqui, né? Fui promovido a papai também, em breve. Que delícia, que delícia. Então, acho que essas histórias vão se misturando, né? O profissional que a gente vive, as coisas que a gente vai construindo, junto com a parte pessoal. E nesses 7 anos que eu estou aqui, eu cheguei como funcionário. Ah, jura? Como funcionário? Eu cheguei como fisioterapeuta de uma outra clínica que veio parar aqui por acaso. Essa história é até engraçada, né? Uau. Um antigo professor meu da faculdade decidiu abrir uma clínica aqui em Ribeirão, ele era de outra cidade aqui na região, e foram em imobiliárias, pegar chaves de locais para ver. Acho que eu nunca te contei essa história também. Não tô sabendo. E aí chegaram aqui no Centro Profissional com a chave de outro prédio. Né? A gente veio ver a sala tal. Olha, mas não tem essa sala aqui, né? O que vocês estão procurando? E na época eles, a gente está procurando um lugar para abrir uma clínica de fisioterapia. E até então o Centro Profissional tinha uma academia totalmente equipada, pronta, mas que acho que pela correria dos empresários, de quem trabalhava no prédio, ela era até que pouco utilizada. Então era um avião ali, e aí na época o pessoal, olha, vocês não querem dar uma olhada nessa academia? E quando eles viram, ficaram encantados, né, com a estrutura, o espaço. Ali são mais de 200 metros quadrados que a gente tem. E acabou que deu certo, eles acabaram locando a academia e eu vim trabalhar aqui, né, nesse espaço e fiquei 2 anos assim. Né, como funcionário. Olha só, vou aproveitar a deixa que você comentou. Às vezes as pessoas se formam, né? E elas querem virar empresários e eu super apoio, só que se você não tem um pouquinho de bagagem como funcionário, você talvez não vai entender a dor do funcionário, né? Exatamente. Então, porque a geração, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, que essa nova geração, ela é muito imediata, né? Ela quer se destacar muito rápido, ela quer receber de imediato, né? Só que esquece do plantio. Sim. E você, para ser empresário hoje, para ter 3 marcas, 3 CNPJs na sua mão, você teve que ser funcionário para entender como era o trabalho, né? Eu acho isso muito relevante, né? Sem dúvida, estar dos dois lados te permite muito mais possibilidades, né? Mais flexibilidade, compreensão, mais acolhimento e também mais responsabilidade de entender. E a gente estava falando sobre isso também ontem com uma professora minha, que foi minha orientadora no mestrado. Na verdade, você planta
para depois não colher, mas na verdade distribuir. Distribuir, tem razão. Então, isso foi muito importante para mim. Eu dizia claramente, abertamente, que eu não queria ser proprietário da minha clínica. Eu sempre disse isso. E queimei a língua, né? Porque a vida foi colocando situações, né? Quando eu estava como funcionário, os donos, então, decidiram ficar só na cidade deles, né? Por não ser daqui. E, basicamente, eu que vivi o dia a dia da empresa. Então, eu conhecia tudo. Né? Conhecia todo o mecanismo do pagamento, do cliente pagando até o profissional recebendo, do horário da faxina, do horário de abertura e fechamento, das senhas. Eu tinha tudo, né? Eu sabia de tudo que acontecia na empresa, até mais que eles. Então, nesse momento que eles decidiram voltar e ficar só na cidade deles, eu tive essa experiência que caiu no meu colo, assim, né? Eu dizia, eu quero entrar, atender meu paciente, né? Como fisioterapeuta, e estudava bastante para isso até hoje e ir embora, porque não tem trabalho nenhum. Olha só, a gente acaba se colocando dentro de uma caixinha, Sim. né, Ramon? Olha que Se pena, rotulando. se rotulando. Não sou capaz de ser um empresário, de cuidar de toda a estrutura. E quando você é funcionário, você tem que conseguir, né? Exatamente. Me fez me recordar de uma parte da minha história também, que eu trabalhava numa faculdade. E um amigo chegou para mim e falou assim, Márcia, você tem a cara de banco. Eu disse, como assim? Eu não tenho histórico, não tenho família que trabalhou em banco, eu não tenho essa noção. E ele virou e falou assim, olha, tem sim, olha, a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais para banco e você tem a cara do banco. E eu disse, como assim? Aí estava na migração do Banespa para o Santander, eu falei, meu Deus, choque de culturas, e ainda você quer me colocar lá dentro, né? E ele disse, você precisa participar do processo seletivo. A hora que eu avisei a minha família, você não pode fazer isso, você é louca, vai sair de um CLT. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você, com a sua história. E eu disse, será que não tem a ver com a minha história, né? Comecei a vida agora, né? E aí, quando eu participei do processo seletivo, eu vi que eu consegui me enxergar lá dentro daquele cenário, né? E inicial só pela beleza, né? Tipo, nossa, eu tô no ar-condicionado, sentadinha, tem uma mesa, né? Que é o que o adolescente, quando tá indo pra fase adulta, espera, né? Isso. E eu participei do processo, realmente eu entrei, só que quando eu entrei, me deram tanta responsabilidade. E aí eu não podia desapontar minha família, né? Porque minha família, como você vai sair de empregada para estagiária? Você não pode errar, né? Eu disse, aí agora? Não posso mais. Não posso voltar, né? E aí eu me dediquei tanto, que em menos de 8 meses eu saí de estagiária e já virei gerente pulando todas as etapas, sabe? Não participei de aprender sobre caixa, tesouraria, assistente, já consegui já direto a vaga do banco. E aí sua família falou o quê? Depois de 8 meses? Ela é louca. E eu tinha só 21 anos, né? Então, quando você fala assim, nossa, você assumiu uma carteira de clientes sendo gerente bancária com 21 anos, eu não tinha nem maturidade para isso, né? E foi muito difícil. Nossa, chorei muito. Mas é muito legal que você está comentando que você também teve que assumir, né, por um período longo, cuidar de uma clínica sem ter essa bagagem. Então, eu gostaria de dar essa dica, né? Se tiver medo, vai com medo, né? Vai com medo. Tem uma frase que fala, né? Os sábios abrem o caminho para os loucos, né? Olha só, que legal. Ou não, na verdade é o contrário, né? Os loucos abrem os caminhos para os sábios, né? Porque só o louco para desbravar e derrubando tudo para... Muita ousadia, né? Para depois o sábio enxergar, olha, tem aquele caminho ali, né? Ninguém tinha pensado. Na verdade, um louco já passou por ali. E acho que a história é bem parecida, porque foi o que eu ouvi também, né? No momento em que eles decidiram vender a clínica, né? Eu fui o primeiro para quem eles ofereceram. Eu conhecia todos os processos. Esse processo eu participei. Exatamente. Então, e eu ouvi exatamente a mesma coisa da minha família, de pessoas próximas. Você está contraindo uma dívida, você está se arriscando, querendo perder o seu sono. Porque, na verdade, muitas vezes, isso é uma dica assim, que para mim foi muito valiosa, né? Para quem estiver assistindo e estiver pensando em empreender, ou fazer uma coisa que está com medo, ou que todo mundo está falando que não deve fazer. Às vezes a gente pede conselhos por ligação sentimental, afetiva. E não são essas pessoas que vão te dar as respostas que você precisa, não que você quer.
porque elas não passaram por essas experiências, por esses processos. Então, por exemplo, se tem alguém na sua família que já teve alguma dificuldade financeira, né, igual eu ouvi, a pessoa vai enxergar essa oportunidade como uma dívida. Se tem alguém que passou por uma decepção de traição dentro do trabalho, né, de alguém que confiava e tal, mas você vai depender das pessoas. Né? Então, sempre vai ter essas pessoas que vão falar o contrário, mas não por maldade, por não ter experiência naquele assunto. Então, olha quem já faz alguma coisa que você admira, mesmo que seja em outros ramos, outras áreas, igual aqui estão vindo vários empresários, né? Então, procura a resposta em lugares que você vai encontrar sobre quem entende do assunto. Eu acho que é por isso que está tão evidenciado hoje a questão da mentoria, né? Então, por que você precisa buscar uma mentoria ou um mentor? Para que você tenha respaldo profissional de pessoas que já passaram pela sua dor, né? E para que ela possa te mostrar algumas estratégias para pular o caminho. Senão você fica ligado ao lado sentimental, né? De dicas familiares e, na verdade, você não está precisando de dica familiar, né? Você está precisando de profissionalismo para melhorar o seu percurso até o sucesso, né? E vai, como você falou, né? No processo vai existir medo, vai existir insegurança, receio, sempre vai existir, mas de uma maneira geral também vão existir os bons momentos, os frutos, as oportunidades que você pode gerar, as oportunidades que você pode criar para si mesmo. E aí já começa a ir para outro lado que eu acredito muito, que é missão, qual que é a sua missão, o que você gosta de fazer. Alguns falam que a pílula do século XXI é o propósito, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso também, mas se você sabe para onde você quer ir, ou se você imagina a direção, fica um pouco mais, não fácil, mas você sabe para onde você quer ir, já é um ótimo início. Eu acho que hoje, como tem muitas distrações, a maioria das pessoas elas acabam se perdendo no próprio propósito, porque tudo que ela faz várias coisas ao mesmo tempo e de forma amadora. Como eu estava comentando com você, né? Que tem muita gente procurando emprego e a hora que você passa entrevistando essas pessoas para perguntar, né, se ela está disposta, as pessoas elas querem se preparar dentro do emprego. Não dá mais tempo, né? Então você precisa se preparar antes de procurar um emprego, se planejar antes. Treino, jogo é jogo, né? Sim. O pessoal quer receber de forma profissional, porém jogando de forma amadora. Não é compatível, né? Senão fica aquela coisa das pessoas que fazem um pouquinho de tudo e tudo de nada, na verdade, né? É muito triste, né, Ramon? Mas, então, eu já entendi um pouquinho da sua história, né? E sempre foi a sua vontade trabalhar nesse ramo? Você se inspirou em alguém da sua família? A minha família tem alguns profissionais da área da saúde, na verdade a minha mãe, né, que aposentou já, mas foi dentista a vida toda. Meu irmão mais velho, nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula, o mais velho é profissional de educação física. Mas eu, na verdade, gostava muito de esporte, sempre tive uma relação íntima com o esporte, pratiquei futsal, handball, pratico karatê até hoje, e isso sempre me levou a olhar mais para o lado da fisioterapia esportiva, né? Então, depois que o segundo colegial, eu já lembro, tem até hoje, não está aqui agora, está lá na minha mochila, um chaveirinho de fisioterapia, né, escrito, antes mesmo de terminar o colegial. Então, eu sou muito, muito feliz fazendo o que eu faço, e a partir daí eu fui me desenvolvendo, fiz a faculdade, depois fiz o meu mestrado aqui em Ribeirão, né, na USP, fiz uma pancada de formações internacionais, né, eu tive muita sorte também que os mesmos proprietários da antiga clínica aqui, eles tinham uma empresa de curso também na época. E eu trabalhava, então eu ia montar coffee break, abrir e fechar maca, levar professor para jantar, assinar certificado, né, montar certificado. E aí eu podia assistir vários cursos, né? Então, para mim, profissionalmente, foi um dos diferenciais iniciais. Assim, eu assisti o mesmo curso 3, 4 vezes com professores excelentes, né? Coisas que eu usei hoje de manhã para atender, por exemplo, que eu aprendi desde dessa época. Então, foi um início legal, assim. Olha, então significa que não dá para parar de aprender. Não, é impossível, porque
eu falo, né? A minha frase de último slide dos meus cursos, uma delas é: daria tudo que eu sei pela metade do que eu ignoro, que é do René Descartes, que é um dos grandes cientistas que descreveram a dor, como a dor é processada no sistema nervoso central, enfim. Tem Deve ser encantador isso. É muito legal. Se vocês colocarem no Google, René Descartes, vão ver a foto de um homem com o pé perto da fogueira, né, o fogo encostando ali pertinho do pé dele e subindo uma linha lá para o cérebro. Então ele foi o primeiro a falar, poxa, tem alguma coisa diferente. Mas enfim, daria tudo que eu sei pela metade do que eu ignoro, porque a partir do momento que a gente está vivo, você vai morrer sem saber tudo. Se você parar, então, né, quanto Fica que vai pior. faltar para você? Não dá para morrer com a ignorância, né? Dá. E eu acho que é legal, tem vínculo com o que a gente acabou de dizer sobre o propósito, né? Porque às vezes as pessoas fazem muitos cursos diversos, soltos, né? E aí ficam frustrados que gastou metade da vida fazendo vários cursos paralelos e não seguiu uma linha, né, Ramon? Exatamente. Então, por que eu te perguntei se sempre você quis esse ramo da fisioterapia? Porque você conseguiu escolher a linha principal. Sim. E dessa linha principal, você potencializou essa linha principal. Então, se eu puder dar uma dica também para quem está nos assistindo, é necessário você parar o seu tempo, descobrir o que você gosta de fazer, como você gosta, se um dia você ficar sem receber, se você faria mesmo assim, né? Porque muitas pessoas querem sair fazendo. Só que é muito fácil você subir uma montanha, mas qual montanha você tem desejo de colocar a bandeira e falar eu subi, né? Então, você precisa escolher qual é a montanha que você quer subir. E em qual montanha você quer aproveitar o trajeto até o topo, né? Não só olhar para um topo, uma bandeira lá em cima e esquecer do tudo trajeto. Que está em volta, que vai unir as coisas que a gente já falou, né? Família, amigos, os profissionais que estão junto com você. Então, esse contexto é muito, muito importante. E para não falar que eu recebi essa semana, e toda semana, pelo menos uma vez por mês, eu recebo um direct de um fisioterapeuta perguntando: olha, eu estou pensando em fazer mestrado, eu estou pensando em fazer uma pós, seja ela estrito sensu ou lato sensu, o que você me aconselha? Como foi para você? Quais cursos você fez primeiro? Então, e a minha resposta na maioria das vezes é: dá 2 passos para trás e olha para onde você quer ir. Né? Fazer um mestrado, né? uma pós-graduação estrito sensu, vai me levar para poder ministrar aula, para eu poder desenvolver pesquisa, para eu poder publicar artigo. É esse caminho? Olha, eu quero ser acadêmico. Nossa, eu amo dar aula. Cara, faça. Isso vai te dar um senso crítico, enfim, vai te trazer os prós e contras que tem em todos os lados. Não, eu quero aprender a atender paciente. Segunda-feira eu quero que chegue o paciente lá com dor e ele saia melhor. Então você tem essa opção desse curso de extensão, esse para mim foi legal, posso te falar do que eu fiz, do que eu não fiz eu não posso falar. Então é recorrente essa pergunta, sabe? As pessoas tentando encontrar um caminho que faz sentido para elas. Né? E esse caminho só é determinado individualmente para cada pessoa, né? Tem que ser uma reflexão, uma autorreflexão. Não dá para copiar do vizinho, não dá para copiar o preço do vizinho. É por isso que eu respondo. Eu falo, posso compartilhar como foi para mim, o que eu pensei, por que eu escolhi, por que eu fiz. E aí você pensa se faz sentido para você, se você vai mudar um pouco aqui, um pouco ali e seguir o seu caminho. Assim, só também aproveitando a sua citação, eu fiz mestrado profissional. Legal. E quando eu fiz o mestrado profissional, a maioria dos professores que trabalhavam comigo na época, nossa, mas por que você vai fazer o profissional? Você não deve fazer porque o reconhecimento, porque é fechado, porque N coisas negativas para você desistir, o alerta, né? de que faça. A gente já viu isso, né? E aí, nesse caso, eu disse, não, mas eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero ajudar, como eu posso contribuir com a sociedade, né? E eu fui bem teimosa, sabe? Até meu chefe falou assim, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. E eu fui fazer mestrado profissional em administração lá em Piracicaba, né? Eu sou de Ribeirão, e aí toda semana eu tinha que ir para Piracicaba, e o pessoal,
você é louca, aqui em Ribeirão tem mestrado, por que você quer ir? E aí, uma infinidade de coisas, né? E quando eu acabei, eu percebi que eu não queria focar só na área acadêmica. Uhum. E para mim foi muito importante ter seguido a linha do profissional, porque hoje eu dou aula em pós-graduação, né? Eu dou aula para a FAP, dou aula para o Roberto Chiniachik, só que todas as linhas de trabalho que eu acesso em relação às aulas, todas são voltadas para o empresário. Legal. Entendeu? Então, talvez se eu tivesse ido para a linha mais acadêmica, eu não poderia contribuir tanto como eu consigo contribuir hoje. E você já tinha essa visão lá atrás, isso que é importante. Justamente. Eu acho que o consenso que a gente está chegando aqui, sei lá, acho que será que até o Rodrigão deve ter ouvido isso aí, né? Você é louco, vai ficar lá filmando, o povo falando, lá fazendo as coisas. Chamou de louco, falou, opa, obrigado. Agora eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. Muita oportunidade pela frente, né? Acho que esse é um consenso. Né? Olha, presta atenção. Que tal ser chamado de louco, né? Faz o teste, chamar de louco, opa, validou minha ideia, é isso que eu tenho que fazer. Né? É isso mesmo, ousadia, né? Vamos Exatamente. investir na ousadia. E aí, capacitação, que você já falou, sobre melhorar as competências, né? Eu acho que isso é super interessante. E agora, conta dessa linha aí, da First, né? Que agora você tem várias linhas de trabalho. Como é que você organiza esse trabalho? Como é que você evidencia isso para o mercado? Conta detalhes aí da vida atual. O mais legal, Márcia, é que assim, a gente está aqui gravando um podcast, a gente está falando aqui dessas dicas de empresário e tudo mais, a gente está imerso no mundo online, mas se eu falar assim que o nosso trabalho hoje é fruto de muita coisa offline, né, é a maior verdade que eu posso dizer aqui. Porque é claro que a gente divulga o nosso trabalho, a gente tem lá o Google Ads, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem várias ferramentas, né, mas o offline, né, um paciente sair melhor, um paciente vir encaminhado por algum profissional, um médico. Case de sucesso, né? E graças a Deus a gente tem de hora em hora. Então, isso é muito importante. Então, eu busquei primeiro me fortalecer como profissional para que eu pudesse oferecer um serviço. E aí tem muito a ver com o propósito que a gente está falando. Então, o meu propósito hoje ele é ajudar pessoas com dor e compartilhar isso com outros profissionais para que eles façam o mesmo. Então, sempre esse é o meu propósito. Que, na maioria das vezes, está ligado à minha profissão, né? E aí, depois disso, eu fui descobrir que existia missão. Que a missão está acima do propósito. Eu achei que eu já tinha encontrado, né, o meu elixir de ouro, mas não. Virei empresário e agora tem os detalhes, Pelo né? contrário, né? E a minha missão, então, eu descobri que é ser um facilitador. Então, ser um facilitador significa você viabilizar oportunidades que tem a ver com o empresariado, com ser professor, com um abraço, com um bom dia, com várias coisas, né? Então, eu fui me fortalecer profissionalmente, eu fiz várias formações em terapia manual, a famosa quiropraxia, que todo mundo conhece, cursos Maitland, Mulligan, PNF, estou fazendo agora uma formação internacional, que logo eu tenho que sair do país para terminar de me formar, e todo esse conjunto me permitiu ser um facilitador para a minha equipe também, criar uma equipe de bons profissionais, pautados em ciência, em uma boa literatura, já que eu vim do mestrado também, consigo ter esse senso crítico. Então, a gente é muito criterioso dentro da First, né? Por isso que é fisioterapia especializada, por isso que não é uma fisioterapia geral. A gente vê casos e casos de pacientes que vão em outros lugares, principalmente fisioterapia conveniada, e onde as condições são muito difíceis. Não falo nem pelos profissionais, né? Meus companheiros de profissão estão ali tentando fazer o melhor que eles podem. Mas tem 10, 15, 20 pacientes para atender em uma hora, que aí você tem que colocar o famoso choquinho, colocar o famoso infravermelho, e é impossível a gente que está pautado em ciência, um paciente evoluir assim, seja qualquer caso. Você pode falar de uma unha encravada, você pode falar de um pós-operatório de joelho, de quadril. Então a gente pega um paciente que fez 30 sessões assim, não conseguiu melhorar, né? E às vezes o fisioterapeuta ganha R$2, R$5 por paciente. E aí a gente consegue um resultado em 3 sessões, 4 sessões. Não é porque a gente está só fazendo o correto por ter essa possibilidade, né? Então hoje a First Fisioterapia, ela com certeza merece o título de fisioterapia especializada por tudo que a gente construiu, né? Esse ano a gente está fazendo 5 anos de empresa. Então, por exemplo, hoje, vou citar um caso hoje, a gente está aqui conversando, uma paciente que
teve uma fratura grave, né? Chegou de cadeira de rodas na clínica, hoje ela estava dando os primeiros passos, chorando, feliz da vida. Então, assim, a nossa missão realmente ela está pautada em poder reconstruir histórias através da fisioterapia. Isso é muito claro para a gente hoje. E que bom que você consegue enxergar a importância dessa especialização, porque existe cliente para o genérico. Sim. E existe cliente também para o especialista, né? Então, para quem está começando a carreira, às vezes ele vai precisar atuar no genérico para entender a importância da profissão, a importância da técnica, do estudo, né? Para que ele possa virar especialista. Com o tempo, ele vai conseguindo enxergar essa importância da especialidade, né? De maneira nenhuma, assim, não há um julgamento nem nada na minha fala, porque eu entendo. Às vezes a pessoa formou, ela quer trabalhar, ela quer ter a experiência profissional dela. E mais uma vez, para mim, o grande culpado disso tudo, né? Eu falei que não ia falar nada polêmico, que o Rodrigo tinha me proibido, mas o grande culpado de tudo isso é o modelo de convênio que a gente tem hoje no país. Então, isso não é só para fisioterapeuta. Os médicos que vão vir aqui podem te falar isso também, tanto quanto eu, né? O médico ganhar de 35 a 50 reais numa consulta, né? E você quer que o cara tenha um volume gigante de paciente. E aí falar porque o médico me atendeu rápido, porque ele nem olhou para mim. Cara, ele tá fazendo o máximo que ele... É um ser humano que tá ali do outro lado também, né? Que tá pagando imposto. Tá? Então, eu acho que isso ainda vai demorar muito para mudar. Mas eu acho que isso também valida o nosso modelo de negócio. Que é se comprometer... eu vou lá, eu vou fazer um investimento maior, e vou chamar investimento porque a gente está falando de saúde. Né? Assim, você voltar, igual eu falei hoje, é você voltar a andar ou não. E aí, vamos? Você quer voltar a andar? É uma escolha, né? Uma escolha sobre prevalecer a sua saúde. Então, eu acho que o nosso serviço hoje, ele realmente tá muito validado, apesar da fisioterapia ser nova no Brasil. Hoje, o Brasil é um dos melhores países no mundo na nossa profissão. Isso que legal. É muito claro quando a gente sai e vê outros profissionais. Estive com professores alemães há pouco tempo nessa formação. Então, realmente, o Brasil ele é um dos países que tem um diferencial grande na nossa profissão. Ou seja, tem muito mercado ainda, né, para desbravar. Muito. Olha, que ótimo. E conta para mim como é que você coordena, né? Então, a sua unidade física, né? A First, tem a área acadêmica, você contrata outras pessoas, como é que você encaixa isso na agenda? Porque a gente tem que entender que Ramon vai virar pai, né? Então, Ramon, como é que tá essa agenda aí? O que acontece, então, a gente tem três frentes, né? Então, temos a First Fisioterapia Especializada, que é a clínica física presencial, onde a gente recebe os nossos pacientes. Somos em 12 profissionais lá e temos a nossa secretária que organiza tudo, as nossas agendas, os agendamentos. Tenho também o meu irmão que trabalha comigo, que fica na gestão. Então, a gente tem um software que organiza toda a parte burocrática, enfim. Então, a First Fisioterapia Especializada é a nossa clínica aqui no centro profissional. Dentro da First Fisioterapia Especializada, a gente tem a First Educação em Saúde. A gente tem um escritório lá no fundinho que a gente faz as matrículas e a gente traz professores. Por eu ter essa vivência e sair para dar aula no país todo, eu conheço muitos professores muito bons que eu admiro, né? E a gente falou, por que não trazer esses caras até aqui para ensinar, para a região se desenvolver dentro da profissão? E a gente começou esse planejamento, eu, Miguel, que é fisioterapeuta na clínica, que é meu sócio na First Educação, e meu irmão, que trabalha na gestão da clínica e também é nosso sócio na First Educação. Então, hoje, saindo daqui, eu estou indo dar um curso pela First Educação, e a gente tem uma agenda aí de 22 cursos para cumprir. Já começamos, né, janeiro, e já temos a agenda de 24 pronta, com mais não sei quantos cursos, não contei ainda. E, por último, eu tenho a minha empresa, que é o Ramon Scatolin, Fisioterapia e Ensino. Então, hoje eu dou curso, né? Então, olha que rolo, né? É o Ramon Scatolin dando curso na First Educação. Por que não? Por que não, né? Semana que vem eu tô em BH, depois tem Presidente Prudente, vai ter Recife, tem Uberlândia. Então, eu saio dando aula aos finais de semana, né? E aí a gente ouve a validação. Você é louco, trabalha de segunda a sexta, chega final de semana, devia descansar, ficar longe da sua família, longe dos amigos. Mas... então você conta a sua idade para todo mundo se inspirar, né, Ramon? Olha, não sei se é bom ou ruim, né? Eu falo assim, a falta de cabelo, a barba já vai acelerando esse processo, né? Mas hoje eu tô com 31 anos,
Então, eu formei em 2014, eu tenho 9 anos de formado, já saí direto para o mestrado e tive a oportunidade de fazer os cursos. Então, aí a clínica caiu no meu colo e as coisas foram acontecendo, graças a Deus, dá trabalho, mas foi uma trajetória assim que eu não tenho um ponto para falar assim, nossa, foi muito difícil, muito esforço, mas você lembra da proporcional. sua missão, que a sua missão é facilitar, né? Então, sempre. olha só que legal. O que eu poderia ressaltar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é que existe uma trajetória planejada. Planejamento esse que proporcionou você ser um funcionário muito bem desejado pela empresa anterior, que te deu toda a confiança para tocar com autonomia. E isso é conquistado, né, Ramon? Não é dado, é conquistado, é conquistado. E assim que você percebeu que você estava no caminho certo, no seu propósito, encontrou a sua missão, você foi abrindo outros nichos. Sim. E agora está preparado para ser pai. Exatamente. Agora mais um desafio agora profissional, mas eu e minha esposa estamos muito felizes. E dizem, né, que a gente trabalha o dobro depois, né? Olha, Ramon, assim, ó, eu vou ser bem sincera como mãe, né? Eu tenho uma menina de 5 e a Lívia me assiste, a Lívia vai em treinamentos comigo, a Lívia assiste as minhas palestras, meus treinamentos. E eu falo que ela faz parte do meu trabalho. Legal. Entendeu? Então, se eu posso te dar uma dica como mãe, quando eu saí do meio empresarial, todo mundo colocou como regra, né, que uma mulher ela não pode colocar o filho no berçário, que onde se viu deixar período integral uma criança e que essa criança ia ter vários traumas. E eu posso te dizer o seguinte, que a Lívia foi com 8 meses para o berçário, um berçário que eu sou apaixonado, gosto muito, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. E logo em seguida, teve vários eventos que aconteceram, todos eles ela participou. Entendeu? Legal. Então, hoje ela consegue falar, olha, mamãe, você tá na TV, olha, mamãe, o seu aluno, olha, mamãe, o seu curso, né? Por exemplo, teve um dia recente agora que ela olhou e falou assim, ai, mamãe, vamos rezar pro Papai do Céu te dar outro prédio? Nossa. Aí eu disse, filha, como não, assim? Não, filha, tá bom, espera um pouquinho. Assim, filha? Ela disse, não, mamãe, é porque eu sei que você ficou triste com uma situação recente e o Papai do Céu vai te dar outro. Olha que legal. Foi uma situação de um problema político que aconteceu, né? E às vezes a gente tem que perder cliente para que esse cliente valorize, né? É nosso trabalho. Faz e tá parte. Tudo bem, faz parte de ser empresário. E ela percebeu que eu fiquei um pouco chateada com o assunto, né? Porque às vezes a gente é injustiçado. Claro. Só que, né, nós somos seres humanos, a semana tá boa, tá ruim, né? Exatamente. E ela, como tá dentro de casa, ela entendeu que era um momento e que poderia ser substituído por outra atividade, por outro trabalho, né? Então, uma criança de 5 anos, enxergar que isso faz parte de um ciclo. É fantástico. Não é fantástico. Excelente? Eu falo que eu fico muito orgulhosa. E aí tá escondido outra validação, né? Como que te chamaram quando você falou que ia colocar ela no berçário com 8 meses, né? De louca. Então pronto, tá validado. Se quem assistir esse episódio, pelo menos até aqui, fala que você nem assistiu inteiro, mas até aqui, só comenta aqui embaixo a palavra-chave desse episódio. Desse podcast. Boa ideia. Então, olha, coloque aí qual é a palavra-chave desse podcast com o Ramon aqui. Então, e foi isso que hoje ela enxerga, Ramon, que a mamãe tem que trabalhar. Tem momentos que ela não quer que a mamãe trabalhe e eu explico, né, por que a mamãe precisa ir, mostro para ela os benefícios do trabalho, que é importante, que todas as pessoas precisam, que nesse momento o trabalho dela chama estudo, que ela precisa ir para a escola para ela ficar mais inteligente. Então, todo esse planejamento que a gente fez como empresário para recepcionar a Lívia, nos mostrou que quanto mais sincero, quanto mais transparente, melhor. Quanto mais explicar para a criança, ela pode não entender o quebra-cabeça.
mas ela vai conseguir entender que é importante o trabalho, né? Para mudar esse conceito de que trabalho é muito difícil, que trabalho é exaustivo. Sim, tem semanas que a gente fica exausto, né? Mas isso faz parte do processo, senão ela não vai entender dor. E se ela não entender dor... ela não vai saber lidar com isso depois. Futuramente ela vai ter muitas limitações, né? Então, às vezes os pais, eles querem dar muito físico, né? O patrimônio físico, né? Presentes e tudo mais. A gente faz um jogo diferente com ela. A gente fala, olha, Lívia, durante a semana, essa semana a mamãe vai ter que trabalhar 3 períodos, entendeu? Mas a hora que chega sábado e domingo, ela fala, é dia da família? Dia da família. E a gente fala, é dia da família, ela entende. Combinada. Só que aí, o meu celular, ele fica praticamente desligado. E a gente dá super atenção para ela e ela gosta. E às vezes ela pergunta, mamãe, hoje é sexta? Então amanhã é dia da família? Já tá preparando, ela né? já tá se preparando. É muito legal isso. E quebrar esse paradigma que você tá falando, né? Da mulher empresária, da mulher que trabalha fora de casa, que precisa entender que o filho não vai ser algo que vai atrapalhar. Né? Exatamente. Não Pelo contrário, só vem para somar. E a gente você tá falando, eu já tô imaginando, porque em setembro, nossa filha tá prevista para chegar em agosto, final de agosto, e no meio de setembro eu vou palestrar no Congresso Internacional de Fisioterapia. Vou dar um workshop, 2 palestras, então, e vai ser em Floripa, vai ser aqui no Brasil. E assim, a Lara, que é a nossa filha, vai estar com 1 mês que sai de vida, né? Então a gente já tá sofrendo por antecedência, tentando pensar assim, né? Eu vou e volto o mais rápido que eu puder. Já mandei, olha, junta minhas palestras, meu workshop, põe seguido se der para eu fazer bate e volta. Mas é questão de se organizar e ser sincero, né? e dar tudo certo, porque tem isso, né? Por exemplo, é uma oportunidade para mim profissional que vai ser muito legal, porque a gente... visibilidade, né? E a gente usa hoje aqui, inclusive na clínica, algumas linhas de raciocínio, dessas que eu estou indo buscar com professores de fora e tudo mais, que para você ter ideia, essa formação em Ribeirão, no nível que eu tô agora, só eu tenho. Olha, que legal. Em Ribeirão inteiro. Olha o tamanho de Ribeirão, Exatamente. Né? Outros profissionais começaram, aí o que eu fiz? Trouxe a formação para Ribeirão. Então, a gente formou 26 agora está começando a ter terapeutas formados nesse conceito no nível básico, e eu estou indo atrás de tentar virar um instrutor ou me aprofundar o máximo que eu puder. Então, e mostrar isso num congresso também vai ser muito legal. Então, tem oportunidades, igual você está me contando de situações com a sua filha, que são, assim, não tem como você deixar de aproveitar, né? E ter esse entendimento de que a família, os filhos fazem parte, como a gente já falou no começo da conversa, né? Essas coisas, elas se unem em certos momentos, né? Ter essa visão que você tem, que você está colocando, é um aprendizado que eu já estou levando daqui hoje também para aplicar com a nossa Lara daqui para frente. Não esconda nada da Lara, coloca ela no processo, que ela vai entender, ela vai gostar, e ela precisa ter também esse amor que você tem pela profissão, né? Pelo trabalho, pela empresa. Afinal, a empresa é que traz todo o sustento da família. Então, coloca ela no circuito que você vai ver que você não vai se arrepender. Com certeza, já vou anotar essa dica. Olha, e aí conta, a gente está indo para os minutos finais, eu acredito que assim, a sua experiência, ela agrega não só para o profissional da fisioterapia, mas para a maioria dos autônomos, né? Que às vezes ele é o eu empresa, e que muitos dos profissionais, eles relutam em ser empresários, em demonstrar a sua capacidade técnica, em duplicar pessoas como você para que a sua empresa possa crescer. Eu queria que você desse uma dica dessa, porque esse mito, ele atrapalha muito a operação do empresariado. Então, você pode comentar alguma coisa que você acha que é relevante para eles? Dentro do ponto de vista de ser autônomo, de como se multiplicar? Seria isso? Isso. Porque se você pensar, olha, eu sou uma fono, eu sou uma psicóloga, né? Eu sou um dentista. Sim. E às vezes essas pessoas, elas se limitam a uma caixinha, que não precisa ser só essa caixinha, pode ter parceiros, né? Sim. Você me falou que tem outros profissionais dentro da sua empresa, e do mesmo jeito que você teve o potencial de crescimento dentro de uma outra empresa, o que você sugere?
Olha, Márcia, eu acho que são escolhas que a gente faz. Quando a gente estava falando disso um pouco antes aqui também, né, nos bastidores, que existem tipos de vendas. Então, você pode vender um produto, eu vendo esse copo aqui, né, com a logo, né, personalizado. Eu vendo um encontro. Por exemplo, hoje a gente tem gigantes que vendem encontros, né? Por exemplo, posso falar o nome aqui, né? Pode. Aplicativo, né? Carro de aplicativo. Que ela vende um encontro, ela traz quem tem um carro para quem precisa de uma carona. Então, agora, a partir do momento que você vende um serviço, que você está prestando um serviço, então, um dentista, fisioterapeuta, um advogado, você pode acabar se tornando um refém do seu próprio sucesso. Então, hoje eu escuto semanalmente a minha secretária: olha, eu vou cortar você no meio, eu vou partir você em dois, né? Vou trazer um serrote aqui. Por quê? Você vira a cara do seu negócio. Então, você tem que estar ciente que você vai ter uma limitação de tempo e espaço. Tá? Você só pode estar em um lugar, você só pode trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, né? Depende. E isso vai chegar no seu limite. Né? Então, você tem que estar ciente disso. Olha, eu aceito, é isso que eu quero, para mim tá bom? Beleza. Presta atenção na fala do Ramon. Tem gente que não tá ouvindo direito. Mas a partir do momento que você também entende que você quer multiplicar isso, que você acha que dá para dividir esse dia a dia, você também tem que estar ciente de que ter outras pessoas com você trazem outras responsabilidades, prós e contras. Então, é uma escolha muito pessoal, né? Se você quer sair dessa limitação de tempo e espaço, você precisa multiplicar. Então, e aí multiplicar traz essa responsabilidade de você liderar, de você direcionar, de você saber puxar, cobrar, depois também entender o momento de acolher. Então, assim, é um dia a dia, é trazer para um convívio. E o grande problema de tudo isso, para mim, é o que a gente também estava falando. Vocês viram que a gente conversou mais antes do que aqui, quase, né? É porque... as gerações, até o que a gente falou, as pessoas que estão querendo começar a trabalhar, que querem alcançar um caminho, né? Às vezes a pessoa decidiu o que ela quer, ela sabe a direção e ela, Márcia, eu quero fazer o que você faz, vou te acompanhar. Mas ela não quer o processo, ela não quer enfrentar o que você enfrentou, ela não quer passar o que você passou, né? Ela quer agora e pronto, aqui sorrindo, igual vocês estão vendo aqui, maquiada, já aqui sentada, né? Então, acho que... Isso aqui tem os bastidores, né? Tem. O percurso é mais difícil. Mas eu acho que é isso, se você quer multiplicar, busque pessoas que estão dispostas a passar por processos, né? Assim como você passou. Se você é um autônomo de sucesso, você com certeza pagou um preço por isso, né? Você batalhou para chegar onde você está. Então, se outras pessoas forem dividir essa caminhada com você, que elas entendam que existe um processo, né? Não precisa sofrer, tem que sofrer para ter sucesso. Não necessariamente, mas precisa de tempo. Correto. Olha só que enriquecedor hoje esse podcast com o Ramon, e para que vocês possam refletir sobre posicionamento, sobre propósito, sobre missão, sobre multiplicar outras pessoas. Pense muito nisso e, de preferência, coloca aí no comentário qual foi a palavra-chave do nosso podcast. Quero saber, Ramon? Combinado, Márcia. Gratidão pela sua entrega, pelo seu carinho, pela sua história, por compartilhar com todo mundo aqui que está nos assistindo a importância do processo, do caminho, né? Que ele é relevante e que o imediato pode até trazer dinheiro, né? Mas talvez não seja o caminho mais interessante para o futuro, né? Então a gente precisa se planejar. Então, só minha gratidão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. E é isso, né? Aproveitar também, entender que o processo ele pode ser longo, mas que você também pode aproveitar o durante. Então, obrigado, espero que o pessoal goste aí do episódio e fico à disposição. Obrigada, Ramon.